Hoje é um dia importante para os brasileiros que unanimemente tem no Pelé a sua maior representação viva quando a gente fala de um nome que propaga o nosso país positivamente para o mundo, né? O que ele já fez com maestria enquanto jogador de futebol, depois se tornou grande diplomata brasileiro, né? E depois, em outros tempos, ele e o Senna, depois com a morte do Senna, ele entre os nomes, as figuras vivas, né, de brasileiros ilustres, segue com esse nome representativo e razão de grande orgulho para todos os brasileiros, para aqueles que o viram jogando e para todos aqueles que não o viram jogando, vê algumas imagens e se encantam e às vezes ficamos com aquela inveja, porque eu queria ter visto esse cara jogando. Eu particularmente vi os últimos momentos da sua carreira quando já estava no Cosmos, pelo menos eu me lembro desse tempo aí do Cosmos, né? Mas não peguei exatamente os melhores momentos aqui diante da própria torcida brasileira e muito especialmente, claro, através do Santos. Mas é de dar inveja, né? Aqueles que acompanharam de perto os bons e todos os momentos na história do Pelé, né? E o Pelé hoje está completando 80 anos de idade, reverenciado em todo o nosso país e no mundo. Até hoje tem o respeito e jamais alguém o substituiu. O lendário jogador que esteve em Matão em 1975. A única passagem dele por Matão foi exatamente nesta ocasião. E aí nós temos para mostrar agora, e a vocês como imagem, claro, além de fotos, autógrafo em camisa oficial, claro, a camisa 10 da seleção brasileira, o que ele deixou aqui de lembrança pela sua passagem, não só nessas imagens, mas também a própria história da visita, que é pitoresca e interessante, uma forma de a gente homenagear. Outros farão isso, evidentemente, contando as histórias do desempenho dele nacional, mundial, as coisas mais pitorescas das partidas de futebol, né, que ele participou, de todos os campeonatos, enfim, todas as competições. Mas para Matão, particularmente, o momento mais próximo que o matonense teve do Pelé foi esta visita em 75, não é? O Pelé é embaixador mundial do futebol até hoje. Ele tem uma enormidade de homenagens, entre elas até da ONU, do próprio Palácio de Buckingham, né, que é o palácio britânico. Ele foi escolhido atleta do século nas mais diversas federações e publicações. Enfim, é o Pelé, que qualquer criança sabe quem é sem nem tê-lo visto jogando, por exemplo, né? E que muitos, certamente esses dias agora, estão matando saudade das jogadas inesquecíveis e brilhantes do rei do futebol, não é? Mas voltando aqui, o momento que Matão teve de maior proximidade na história do Pelé foi esta visita dele em 75. Você vai saber o que ele veio fazer aqui, em que condições ele chegou aqui, não é? Imagens da recepção feita aqui em Matão naquela época, porque ele veio capitaneado exatamente pelo Teodoro Marichen, nosso diretor-geral, mas que à época era executivo e um dos diretores do Grupo Fischer, né, que entre outras corporações aí tem ainda hoje, evidentemente, aqui em Matão, que é outro grande orgulho matonense, a Citrosuco, a maior indústria de suco do mundo, né? Mas para cá ele veio exatamente por esse vínculo de exportação, né, desse suco produzido por aqui para o mundo. E nesse negócio, vamos dizer assim, nessa história empresarial, ele também, de alguma forma, participou, ele tinha uma inserção dentro desse setor. E foi por conta disso, e graças aos insistentes pedidos do Teodoro à época, né, ele atendeu o pedido e veio a Matão, né? Eu vou a Matão, sim. E aqui ele esteve, foi recepcionado exatamente pelo Teodoro. E vamos mostrar aqui as imagens, conversar com ele como foi essa visita do Pelé, a única, por sinal, o município de Matão. Ele que vai contar melhor essa história agora. Bom dia, Teodoro. Bom dia, Daércio. Bom dia a todos que nos ouvem.
Realmente a visita do Pelé foi uma festa, né? Porque Natal recebia um rei, né? Sim. O Pelé era, na época, o Ayrton Senna de hoje, da época dele e tal. E o Pelé era um ídolo mundial, recebido por presidentes da República, de todos os países do mundo, né? Recebeu não sei quantas bolas de ouro nas suas viagens, que ele era sempre homenageado, né? E essa história toda começou porque o seu Fischer, Carl Fischer, ele tinha as plantações de laranja aqui e tinha um packing house de embalagem de frutas, de laranjas, aqui na Rua Major Joaquim Gabriel de Carvalho. Ele tinha lá um packing house e também tinha, na época, um pé na navegação. O seu Fischer chegou até 28 navios rodando pelo mundo aí. E esses navios, eles tinham alguns que eram afretados e outros que eram navios próprios. E na época, ele ia lançar o 10º navio, ele ia lançar ao mar o 10º navio dele mesmo, da companhia, não afretado, né? E ele, então, o ministro dos transportes era o coronel Mário Andreasa, né? E o Mário Andreasa falou com o seu Fischer, falou, Fischer, você vai lançar o 10º navio ao mar, né? Normalmente se chama uma mulher para quebrar champanhe, quando vai jogar o navio no ar, eles quebram champanhe no casco do navio e o navio, o casco é lançado ao mar para depois ser terminado, né? Isso. Aí o Andreasa falou pro Fischer, falou, olha, vou te dar uma ideia, rapaz, em vez de você chamar uma mulher bonita e tal, isso e aquilo, por que você não chama o camisa 10, o Pelé? Chama o Pelé para ser padrinho desse navio. O navio chamava Maringá. E aí o seu Fischer achou aquela ideia genial e entrou em contato com o Pelé em Santos, né? Ele, os filhos, na época, eles estavam no Rio, eu estava aqui em Matão. E então o Pelé aceitou o convite para ser o padrinho, né, do navio, né? Normalmente eram madrinhas, né? E ele aceitou esse convite, então ficou combinado o dia direitinho para que ele fosse lançado no navio ao mar, e aí todo protocolo e tal. Bom, marcaram o dia tudo e o Pelé, então, aceitando o convite, no dia ele tinha que vir para o Rio. O navio estava sendo construído num estaleiro em Niterói, o estaleiro Mauá. E nós estávamos todos no Rio. E estava o ministro, estava o seu Fischer, várias autoridades e tal. E o garotão aqui estava junto, né? Aí nós estávamos no Rio já com uma lancha pronta, uma lancha grande, era um barco grande, que ia transportar a comitiva para Niterói para lançar o navio ao ar. Quando o seu Fischer ligou para o Pelé é muito esperto. Tinha um amigo dele em Santos que falava alemão, que era muito fã dele também. E o Pelé treinou lá umas palavras em alemão. Sabia que seu Fischer era alemão, né? Então ele começou a treinar um pouco do alemão e quando ele teve o primeiro contato com o seu Fischer começou a perguntar as coisas para ele e ele respondia em alemão. O seu Fischer ficou encantado com aquilo, falou, mas como é que pode, né? Tá me falando em alemão e tal. E o seu Fischer ficou muito encantado com ele, todo mundo, o Andreasa, que era o ministro e tal. Todo mundo ficou assim, nossa, como é que pode? Tal. Nasceu uma amizade, uma admiração pelo Pelé, né? Bom, ainda teve um episódio que o Pelé, o voo do Pelé de São Paulo para o Rio de Janeiro, ele atrasou 1 hora. E aí quando o pessoal foi avisar ao ministro, né, e ao Fischer, falou, ele não vai chegar na hora certa, ele vai chegar daqui 1 hora, porque o voo dele eu não sei se ele perdeu ou o que aconteceu, ele acabou vindo num avião 1 hora depois. Eu me lembro perfeitamente que o Andreasa falou assim, olha, eu tenho uma agenda muito cheia hoje, mas pelo Pelé eu espero. E aí o ministro e todo mundo, a comitiva, todo mundo esperou e o Pelé chegou, entrando no navio, fomos lá, lançamos, o navio foi lançado ao mar, o Pelé quebrou a champanhe no casco do navio. E aí o que o Pelé fez? O Pelé tinha uma empresa em São Paulo, em Santos, que ele era sócio do Edivar. Edivar era um antigo goleiro do Santos também.
E o Edivar e o Pelé, eles tinham uma empresa de assessoria aduaneira. E o Pelé sabia que o seu Fischer era exportador de laranja. Na época, naquela safra, a Fischer ia exportar 1 milhão de caixas de laranja. Tinham sido embaladas aqui em Matão, na Rua Major Joaquim Gabriel de Carvalho, no barracão que eles falavam, mas o inglês fala que é packing house, mas aqui o pessoal fala no barracão de laranja, né? E aí ele, muito habilmente, falou para o Fischer, Fischer, você exporta laranja e tal, você exporta tantas milhões de caixas e tal, por que você não dá um pouquinho dessas caixas para a minha empresa fazer o despacho no Santos, no Porto? O Pelé falou, me chamou, falou, Theo, vem cá, entra em contato com o Pelé e vai a Santos e acerta com ele. Nós vamos exportar 1 milhão de caixas esse ano e eu queria que você desse 500 mil caixas para o Pelé despachar. Eu falei, ótimo. E um certo dia o Edivar me ligou, falou, você vem para cá para a gente combinar. E eu peguei, na época, eu não tinha um carro bom, e eu peguei o carro do meu sogro, do seu Luizão. Ele tinha um Opala bonito e tal. Aí eu falei, Luizão, me empresta o carro que eu vou lá para Santos conversar com o Pelé. Ele falou, com o Pelé eu vou emprestar, sim. Aí pronto, emprestou o carro, eu fui com o seu Emiliano, que era meu companheiro de trabalho aqui, Emiliano Sevilhano. Bom, o Emiliano e o Teodoro foram lá para Santos, foram lá no escritório do Pelé, era um escritório bonito, lindo, tudo arrumado, tudo organizado. E aí nós acertamos o que tinha que acertar, a papelada que eles tinham que providenciar e o que eu precisava, né, para mandar as frutas, enfim. Bom, aí passamos o dia lá com ele, fomos almoçar na beira na praia lá em Santos, na beira do mar lá. Eu lembro perfeitamente que nós almoçamos e na hora que o Pelé foi pagar a conta, o garçom falou, não, Pelé, aqui você não paga não. E o Pelé não pagava um saco de pipoca em Santos, ninguém cobrava nada dele, nada. E eu fiquei impressionado com aquilo. E eu também acabei fazendo uma certa amizade com ele. Eu falei, bom, Pelé, vamos começar a trabalhar. Só que tem uma coisa, você precisa me prometer que você tem que ir em Matão. Ele falou, eu te prometo. Ele falou? Ele falou, ele estava acabando o contrato dele com o Santos e estava começando as negociações para ir para o Cosmos, lá nos Estados Unidos. Então ele teve uma brecha aí de um mês e pouco, ele ficou negociando e tal. Nesse tempo, e nós já trabalhávamos juntos, despachando frutos, e ele falou, ele ligou, na época não tinha celular, era uma ligação mais demorada, né? Mas enfim, ele combinou conosco, eu vou tal dia em Matão. Aí então tá bom, tá combinado e tal, passei o endereço direitinho, e a Marta fez um café, fez um bolo e tal, para receber ele, né? Que ele ia chegar aqui, ele ia passar 1 dia e meio aqui. Na vinda, ele vindo pela Anhanguera, na época só tinha Anhanguera. Quando cheguei em Limeira ali, a gente bifurca para pegar para Rio Claro, São Carlos Washington Luiz, de São Carlos, Araraquara e Matão. Ele errou, ele tinha um motorista, um senhor de idade e tal, e ele errou, ele foi para Ribeirão. Correto. Chegou em Ribeirão, ele acabou, para chegar em Matão, ele acabou vindo, não pela rodovia, ele acabou vindo por aquela estrada de Guariba. De terra? No meio da cana, no meio do canavial. Não tinha aquela estrada, tinha uns carreadores principais que chegavam até Guariba chegava até Matão. E esse Pelé não chega. Eu falei, mas ele já saiu tal hora e tal. De repente ele chegou, ele tinha um Mercedes que é cor verde, assim, metálico, verde clarinho, né? E ele chegou com o carro tudo empoeirado, o carro estava até marrom. Eu falei, meu Deus, o que aconteceu? Ele falou, não, que nós erramos o caminho. Eu fui para Ribeirão, de Ribeirão eu vim por uma estrada aqui, passou perto de Guariba, não sei o quê. Bom, quando ele chegou, ele entrou e tomamos um café e combinamos o que nós íamos fazer e tal. Aí já quando eu saí de casa, para poder pegar o carro para ir para a ficha, para ele conhecer tudo, né? Já tinha uma multidão na porta da minha casa. E aí foi aquela coisa, né? Autógrafo, isso, aquilo. Aí ele ficou conosco aqui, ele foi meu hóspede aquela noite, e acabou dormindo uma outra noite. Ele dormiu lá no Leieiro, na fazenda citrícola, que era do Fischer, né?
Ele ficou lá na sede. E aqui em Matão, nós fomos na Marquesan, na prefeitura, fomos em alguns lugares, porque afinal de contas era eu de carona com o Pelé. E o Pelé, né? Não era qualquer um, né? Não, eu me lembro quando ele jogava aqui pelo Santos, eu ia para Rio Preto para ver América e Santos, eu ficava louco ver ele jogar, né? Em Araraquara, contra a Ferroviária. De repente ele estava na minha casa. Aí tem até umas fotos que eu mandei para vocês. Não, as fotos estão sendo mostradas enquanto você fala, eu queria falar um pouco sobre elas, inclusive. Agora tem imagens aqui de momentos importantes do Pelé, enquanto homenageado aí em tantas situações pelos governantes da época e tudo mais, mas aqui a foto. E aqui a gente vê realmente, essa casa é aquela da 15 de novembro lá, né? Pelo que eu noto. Em frente ao campo da Matonete. Exatamente, ali. Aí no colo, quem está nesse momento aí no colo? É você, Júlio? Não, é o Gustavo. Você, né? Mas é tudo bebezinho ainda. Quantos anos eles tinham, Theo? O Júlio tinha um ano e pouco. A Marta estava grávida da Marina. Da Marina? Terceira filha, E o Gustavo tinha 2 anos. Né? 2 anos. Dois e pouquinho, pode ir mudando as fotos aí, gente. Tem mais fotos aí que a gente queria só identificar. Já foram mostradas, mas era bom a gente... Viu, Felipe? Dá um giro nessas fotos aí com outras aí. Alguma coisa está vazando de áudio aí. Aí está. Esse aí é você, Júlio? Com essa camisa aqui. Aliás, deixa eu mostrar a camisa. Nessa foto, agora tem aí a Marta, o Gustavo, os meninos. Olha só, lá vai tanto tempo, meus amigos. Vou mostrar para vocês a camisa aqui, inclusive aqui, ela é grande orgulho aqui da sala de diretoria aqui na emissora, né? É a camisa que foi colocada num quadro com uma revista da época, inclusive. Aí está o autógrafo da camisa 10 da seleção brasileira, do Pelé, dedicado aqui ao Teodoro, né? E esse quadro é um motivo de grande honra, né? Ostentá-lo aqui, né, Theo? Essa camisa é um troféu, né? Porque essa camisa que ele tá é a mesma camisa, não que fosse a mesma, mas é similar à camisa que ele tá na capa da acho que é Placar ou da Manchete. Placar. Essa era a camisa titular da seleção brasileira. Da seleção brasileira. Que ele autografou e deixou e... E o que foi marcante na visita dele foi que quando ele estava no Lenheiro, na sede, eu falei, Pelé, eu já tinha combinado com o senhor Eduardo Deifati, que era o administrador, que pegasse, naquele dia, o pessoal não fosse trabalhar cedo, que eles colocassem o fardamento do time do Lenheiro. Naquela época tinha muitos campeonatos de fazendas, né? No domingo as pessoas pegavam o caminhão e iam jogar o Lenheiro. Sim, era muito comum. E aí o pessoal, o time do Lenheiro... Alô? Estamos ouvindo aqui, tá tudo correto. O time do Lenheiro se perfilou lá no campo, ficou esperando. Aí nós tomamos café, descemos e fomos pro campo. Quando ele estava chegando assim perto, o time já tudo postado, né? Assim, sabe aquela posição de tirar fotografia? Tirar fotografia. Aí o Pelé chegou e todo mundo ficou quieto, né? Ele falou assim, será que tem um lugar nesse time para mim aí? Como não, né? Como não? Então, a gente percebeu na visita que a gente fez para os amigos aqui matando com ele, que ele foi muito simples, uma pessoa carismática, uma pessoa assim, eu diria, realmente uma pessoa diferenciada, né? É uma inteligência foi inteligente dentro do gramado e muito inteligente fora dele também, né? Foi, um sujeito que o pessoal questionava muito, porque ele nunca casava com uma pessoa da mesma cor dele e tal. Ele falava, eu só convivo com gente branca. Eu só conheço, eu praticamente conheço as mulheres, eu conheço só todas brancas. E eu acabei me apaixonando por uma. E qual é o problema? Qual é o problema, né? Num país miscigenado como o nosso. Mas, enfim, era natural que as pessoas questionassem, afinal de contas, era o Pelé, né? Agora, eu fico aqui, Theo, pensando como pode, e me impressiona muito isso, ainda que, e era natural, né, que
pelas razões que todos sabem, ele fosse tão querido, amado, venerado e admirado nos tempos em que jogava. Agora, já se vão décadas e qualquer criança sabe quem é o Pelé. É impressionante. E É impressionante inteiro, isso. é no mundo inteiro. Às vezes eu faço uma viagem para o exterior e a gente está no exterior, o pessoal, onde vocês são? Nós somos do Brasil. A pessoa responde, Pelé, na hora. É verdade. Na hora. É então verdade. é uma coisa... ele foi um embaixador muito grande desse país, né? E do futebol também, né? E realmente o Matão teve essa sorte de conhecê-lo, né? Ele foi... quando ele levei ele lá na fábrica da Marquesan, a Marta e eu fomos juntos, então aí a fábrica parou, simplesmente parou. O pessoal ficou louco, alucinado de ver o Pelé perto, porque o Pelé era o Pelé. Então, eu lembro que todo mundo queria tirar fotografia com ele, e foi um tumulto. E o meu cunhado falou, Theo, leva e tira o Pelé daqui, senão hoje ninguém trabalha. Era uma coisa impressionante. Depois dele, enquanto jogador ainda, enquanto jogava, e do Senna, não tivemos mais ninguém assim, tão representativo mais, né? Tivemos pessoas que ficaram famosas, mas não com a condição moral deles. Sim, né? Mas famosas por razões, às vezes, duvidosas, né? Mas, enfim, o fato é que eu sinto, Theo, que a gente está num regime de empobrecimento. Na cultura, na música, no teatro, na literatura, até mesmo no futebol. Hoje o menino aí joga um pouquinho, bota lá uma chuteira verdicana, não sei o quê, um cabelinho não sei o quê, tal, e vale milhões. E ele já tem assessor, né? Já tem assessor, um monte de coisa e tal. Sabe, eu sinto que não sei, os valores aí estão... É difícil encontrar hoje alguém que substitua os grandes compositores brasileiros, alguém que chegue minimamente perto dos grandes escritores, dos grandes artistas plásticos, dos grandes compositores, dos grandes músicos. Tá difícil o negócio e parece que é uma tendência mesmo ao culto ao mais fácil, não necessariamente ao melhor, né? E como faz falta aí renovar, não sem esquecer a história dele, mas renovar a representação brasileira dos grandes nomes, né? Que talvez a gente tenha, mas não há espaço para grandes valores, né? Mas esse cara aqui realmente deixou uma história que eternamente, esse dá para dizer que eternamente será lembrado, né, Theo? Com certeza, né? E ele era uma pessoa muito simples, viu, Décio? Ele era uma pessoa afável. Eu tinha uma funcionária em casa que chamava Terezinha e outra que chamava Sônia. Quando o Pelé entrou em casa, a Sônia quase desmaiou. Meu Deus. É um amor sensacional. Eu ontem conversava com um amigo, porque eu estava tentando colocar nesse programa também aqui um grande santista emérito, que é o Milton Neves. Aí eu estava tentando colocá-lo junto com você. Ontem, enquanto eu conversava lá, a gente acabou desistindo da ideia, mas ele chorou, mas chorou de um jeito esses dias. Um cara sempre muito frio, que é aquele jeito dele, polêmico, frio, mas chorava como uma criança ao lembrar e homenagear o Pelé. E aí eu fiquei impressionado com isso, falei, e tentava trazer para colocar junto com você também para contar essa história, porque ele realmente é um grande santista, não pôde vir, perdeu a esposa esses dias, está ainda muito triste e tal, não deu. Mas você vê as pessoas da época, a emoção deles é a mesma de hoje, porque quem não viu esse cara jogando... Né, Theo, vê aquelas imagens que são mostradas dos gols do cara. Não é possível que o cara é gênio como um Chaplin no cinema, como, sei lá, né? Negócio impressionante. Insubstituível, depois, né? O destino também foi um pouco cruel com o Pelé, porque ele teve um problema de fêmur. Agora já, depois de parado, né? O futebol já tinha parado de jogar futebol. E ele precisou colocar uma prótese de coxo femoral. E eu, por um acaso, até tenho essa prótese em virtude de um acidente, eu precisei colocar essa prótese. O Pelé, rapaz, escolheu o melhor médico, o melhor hospital em São Paulo. O pessoal não queria deixar ele operar em qualquer lugar.
E ele, coitado, ele foi mal sucedido nessa operação e teve problemas. Eu não vou citar o hospital nem o médico, que também não tem necessidade. Em seguida, no outro fêmur dele também teve desgaste, porque quando ele jogava, eles faziam muita infiltração e tinham problemas que a musculação tinha que segurar os ossos e enfim, ele precisou fazer. E hoje o Pelé anda em cadeira de roda, né? Que ironia, né? Então, o homem que usava as pernas para fazer aquelas maravilhas, hoje anda em cadeira de rodas e amparado por muletas, por pessoas quando ele levanta, né? Ele não pôde ir na inauguração da Copa do Mundo no Brasil, das Olimpíadas aqui, porque ele estava em crise nos dias e não conseguia andar. Ele não podia colocar a tocha olímpica, ela tinha que dar uma corridinha. Foi mesmo. Então, essa é a história triste, né? Outro dia eu vi um comentarista jovem, ainda moço, iniciante como comentarista numa emissora, que no meu caso agora, e ele falava assim, Pelé pode ter sido tudo isso aí, mas naqueles tempos que o futebol era mais classicão e tal, hoje em dia ele não brilharia como naquela época, disse o menino lá. Disse, meu filho, o Pelé seria Pelé em qualquer tempo, o cara é gênio, pô. Não dá pra imaginar que ele seria menos no futebol moderno. Gênio é gênio em qualquer tempo, nasce gênio e desenvolve essa genialidade, acabou, né, Theo? Não tem esse papo, não. Não tem esse papo. Quem viu, viu, né? Quem não viu vai ficar nessas imagens que a gente está mostrando aí e fica aí para a saudade e uma modesta homenagem nossa aqui, né? Já as emissoras nacionais estão cuidando aí de homenageá-lo muito, por sinal, né? Claro, dentro de um âmbito nacional. A gente quis fazer uma homenagem, mas localizando a figura do Pelé em Matão. E essa foi a passagem que ele teve por aqui em 75, contada com todos esses detalhes pelo Teodoro, que ciceroneou a vinda dele para cá, o recebeu, hospedou e contou um pouco dessa história aí, que é o momento, né, Theo, de maior proximidade que Matão já teve do rei do futebol. Foi realmente um momento na minha vida, assim, muito marcante, porque eu era jovenzinho e não tinha tido uma emoção tão forte assim. Cabeludo, então, nas fotos estou vendo você aqui cabeludo, tá? Cabeludo. E os meninos aqui, facilmente reconhecidos, dá para perceber nitidamente quem é o Gustavo, que é o Júlio, né? Eles não mudaram assim em termos de fisionomia, né? A Marta, sempre elegante, né? E mesmo naquela época, vendo as fotos aqui também. Eu entreguei para o Júlio ontem 2 CDs, DVDs, com fotos também. Mas eu não consegui abrir aqui, que o meu computador de casa é um notebook, ele não tem aquela bandejinha para abrir o DVD. CD. Né? Não, mas tá tudo aqui. Aí eu não tá mostrando, eu não sei o que tem nessas fotos. Mas de qualquer maneira, a gente no jornal da TVM à tarde, dependendo das fotos que não foram mostradas, a gente mostra à tarde, né? Com certeza. Não, mas mostramos muitas delas. Deu para aproveitar sim, foram aproveitadas. Theo, é isso aí. É a história do maior nome do futebol, muito provavelmente insubstituível. Nós não estaremos aqui para ver todo o decorrer da história ao longo dos próximos séculos, sei lá o quê, mas insubstituível, como eu disse aqui, como Chaplin para o cinema, Hitchcock para o cinema, né? Gênios em cada um das suas. E ele foi e será eternamente nosso grande gênio, grande orgulho do povo brasileiro. Edson Arantes do Nascimento, Pelé, 80 anos, hoje homenageado assim no nosso programa, e não seria possível sem a sua participação contando exatamente essa história da vinda do Pelé, chegando aqui de carrão importado, Mercedes-Benz, cheio de lama, porque passou estrada de terra para chegar aqui em Matão, e depois ser recebido, inclusive, para autógrafos aí, e fazer toda uma visita aqui carinhosa. Muito boa essa história contada e fica sendo a nossa modesta homenagem ao rei do futebol, o grande rei Pelé, nesse dia dos seus 80 anos. Muito obrigado a você, Theo, e logo mais à tarde a gente continua a contar essa história aqui no Jornal da TVM também. Bom dia. Bom dia a você, a toda a equipe aí, dos nossos colaboradores e a todos os nossos ouvintes e patrocinadores.
Um bom dia e um bom fim de semana, porque sextou, né? Sextou hoje. Fim de semana já está começando. Antes a gente cansava no domingo, depois da macarronada. Agora a gente cansa na quarta, já tá quinta, aí chega a sexta, sextou, tá todo mundo cansado. Obrigado, Theo. Dê um abraço aí na Marta aí também para nós. Um grande abraço. Meus amigos, esse foi o momento do Pelé. Nem toda cidade teve esse momento, viu? Boa parte das cidades não foram visitadas pelo Pelé, pela impossibilidade, evidentemente, né? Mas Matão teve esse privilégio de ter recebido aqui em suas terras o rei do futebol. A ocasião foi esta e ficou sendo a nossa homenagem ao rei do futebol nos 80 anos do Rei Pelé.